Boa tarde, meu nome é Dulcivan Gomes. Vou ministrar uma aula de História com o tema Trabalho Infantil na Revolução Industrial. A partir do século XVIII, marcou o início a primeira Revolução Industrial, onde promoveu profundas mudanças econômicas no sistema de produção. Junto a essa revolução, vieram também outras transformações, como o êxodo rural, em que grande parte da população deslocou-se para as cidades grandes à procura de oferta de emprego. Antes da Revolução Industrial, as famílias europeias viviam nas áreas rurais. Nessa época, as crianças começavam a trabalhar desde pequena, auxiliando os pais nas tarefas do campo. A mudança do campo para a cidade contribuiu para a utilização do trabalho infantil nas indústrias. Começavam a trabalhar aos 6 anos de idade, onde a carga horária era equivalente a 14 horas por dia. Começava às 5 da manhã até às 7 da noite. Os salários eram inferiores, correspondente à quinta parte de uma pessoa adulta. As condições de trabalho eram precárias. As crianças estavam expostas a acidentes fatais e diversas doenças. Eram castigadas com socos e agressões para punir as desatenções. Durante o trabalho, eram punidas as que fugiam, eram procuradas pela polícia e quando encontradas. Dessa forma, a vida nas cidades trouxe grande dificuldade para as crianças durante o processo de Revolução Industrial, que promoveu a exploração não só de adultos, mas também do trabalho infantil. O trabalho infantil era escolhido especialmente nas tecelagens, onde se exigia pouca força muscular e os dedos finos das crianças adaptavam-se perfeitamente à tarefa de atar os fios que se quebravam em meio à trama. Eram também utilizadas nas minas de carvão, sendo que muitos morriam devido ao excesso de trabalho, da insalubridade do ambiente e da infantil. Foi uma das características mais marcantes da Revolução Industrial. A concepção era de que as crianças pobres deveriam trabalhar porque o trabalho protege do crime e da marginalidade, uma vez que o espaço fabril era concebido em oposição ao espaço de rua, considerado desorganizado e desregulado. Além disso, o trabalho das crianças permitia um aumento da renda familiar, ao mesmo tempo em que podia ser visto como uma escola do trabalho. Jornada de trabalho. Houve muita exploração do trabalho infantil, pois as crianças eram obrigadas a trabalhar no ambiente com falta de higiene, imoralidade, depravação e por uma jornada de trabalho que oscilavam entre 14 e 18 horas diárias, pois começava às 5 horas da manhã e terminava às 19 horas da noite. Direito das crianças. No final do século XIX, algumas vozes começaram a denunciar o trabalho infantil. Surgem as primeiras leis que estabelecem limite de idade mínimas para o trabalho infantil. Em 1919 é criado a Organização Internacional do Trabalho para estabelecer, garantir o trabalho e para evitar a exploração do trabalho infantil. Neste momento, diversos países no mundo
começou a estabelecer garantias contra o trabalho infantil. Embora tenha muitas leis ainda hoje no mundo do trabalho, onde as crianças é explorada sob as mais variadas justificativas. Bem, gente, essa foi a minha aula. Até a próxima. Trabalho infantil na Revolução Industrial. A partir do século XVIII, marcou o início da primeira Revolução Industrial, promovendo profundas mudanças econômicas no sistema de produção. Junto a essa revolução vieram também outras transformações, como o êxodo rural, em que grande parte da população deslocou-se para as cidades grandes à procura de oferta de emprego. Antes da Revolução Industrial, as famílias europeias viviam nas áreas rurais. Nessa época, as crianças começavam a trabalhar desde pequena, auxiliando os pais nas tarefas do campo. A mudança do campo para a cidade contribuiu para a utilização do trabalho infantil nas indústrias. Eles começavam a trabalhar a partir dos 6 anos de idade. A carga horária era equivalente às 14 horas por dia. Começavam a partir das 5 da manhã até as 7 da noite. Os salários eram bem inferiores, correspondente à quinta parte de uma pessoa adulta. As condições de trabalho eram precárias e as crianças estavam expostas a acidentes fatais e diversas doenças. Eram castigadas com socos e agressões para punir a desatenção. Se chegasse atrasada e conversasse durante o trabalho, eram punidos. As que fugiam eram procuradas pela polícia e fichadas quando encontrada. A partir de 5 anos de idade, as crianças já trabalhavam. A jornada de trabalho podia ser de 12, 14 até 16 horas por dia. Eram comuns os acidentes de trabalho e problemas sérios de saúde. As causas eram alimentação deficiente, cansaço, a insalubridade e o esforço exagerado que era exigidos nas fábricas. Muitas fábricas tiveram grandes lucros com o trabalho infantil. As consequências foram altos índices de mortalidade infantil, doenças e prejuízo ao desenvolvimento mental das crianças. No final do século XIX, algumas vozes começam a denunciar o trabalho infantil. Surgem as primeiras leis que estabelecem limite de idade mínima para o trabalho infantil. Em 1919 é criada a Organização Internacional do Trabalho, criada para estabelecer garantias mínimas ao trabalho e para evitar a exploração do trabalho infantil. Neste momento, diversos países no mundo começam
a estabelecer garantias contra a exploração ao trabalho infantil. Embora tenha muitas leis, ainda hoje no mundo, o trabalho de criança é explorado sobre as mais variadas justificativas.